Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 11. O texto vocês devem lê-lo até o 41, mas de 1 a 11 vai ser o trecho da nossa meditação de hoje. Diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Mais adiante vocês vão ver que os fariseus interrogam o cego, estão buzinas com Jesus, porque Jesus curara o cego num dia de sábado, num sábado. E mais do que Jesus ter curado, Jesus fez o absurdo de ter feito uma laminha para colocar no olho do rapaz. Isso é trabalho, não podia fazer. Tá certo? Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoa-nos agora. Fala aos nossos corações através da tua santa palavra, Senhor. E abençoa-nos, Senhor. Abre os nossos olhos. Faz com que Jesus seja a luz da nossa vida nas nossas trevas agora, como foi para este cego. Em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, tem um articulista da Folha de São Paulo chamado Luiz Felipe Pondé. Ele é filósofo da religião, ele é professor na área de filosofia, e ele é muito interessante as obras dele. E ele tem trabalhado desde a tese de doutorado dele com teologia, com a Bíblia. Ele é filho de judeus, é um médico que abandonou a medicina para se tornar professor. É incrível, né? Abandonou a medicina para se tornar professor, né, de filosofia e se dedicar. E ele escreve, a tese dele de doutorado, do primeiro doutorado dele, foi justamente sobre Pascal, sobre a doutrina da insuficiência humana. Trabalhou isso, essa questão. E ele então trabalha um livro dele que, se eu não me engano, o título é O Homem Insuficiente. Vocês procurem na internet, vocês vão achar Luiz Felipe Pondé, né, com o com crase, né, meio francês, né, e é o Homem Insuficiente, que ele trabalha a doutrina jansenista em Pascal. É muito interessante, que na verdade é a doutrina, é a pré-doutrina da total depravação do homem, né? Que é a doutrina básica da antropologia bíblica, da constituição humana, da nossa natureza humana decaída. Então nós somos pecadores desde que nascemos.
É uma herança maldita que recebemos dos pais lá do jardim do Éden. Natureza humana. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi, o rei Davi, o salmista Davi. Então, essa obra do homem insuficiente. E eu quero propor para vocês hoje falar sobre uma obra inacabada. Esse rapaz que Jesus encontra no meio do caminho com seus discípulos, cego de nascença, é uma paródia, é uma metáfora da nossa realidade, é uma figura da nossa realidade humana de insuficiência, de incapacidade de enxergarmos a Deus por nossa própria força e natureza. Então a gente precisa da intervenção divina, nós precisamos da luz divina que ilumina a nossa vida e que mostra-nos o sentido desta vida. Você lendo Eclesiastes, você vai ver que o Eclesiastes nos prepara para a graça, que ele fala que tudo é dom divino, por isso que a vida é vã, tudo é vaidade, se você não olha para Deus. Por isso que no final Salomão diz assim: lembra-te, jovem, do teu Deus nos dias da tua mocidade. Lembra-te cedo, nos dias da tua mocidade, do Senhor. Porque se o Senhor não te iluminar, você não abrir o seu coração, não deixar o Senhor te iluminar, a vida não terá sentido. Jesus é a luz. Capítulo 1 de João fala que Jesus é a luz dos homens. Ele é a vida, é a luz dos homens, que ilumina a vida desses homens, que dá sentido à vida desses homens, à nossa vida. E aqui, nesse trecho, é um dos 7 milagres que Jesus faz, que estruturam o livro, o Evangelho de João. João escolhe 7 sinais, 7 milagres, só 7 milagres. Ele diz que Jesus fez muitos milagres, lá no último versículo de João, Jesus fez muitos milagres que, se fossem todos contados e escritos, não haveria livro suficiente nesta terra. E de fato, Jesus era maravilhoso, ele passava a noite orando ao Senhor, acordava cedo, porque o povo vinha atrás dele, buscá-lo, procurando nos lugares ermos, e ele ensinava, e ele os recebia, não rejeitava ninguém, e ele curava, abençoava as pessoas o tempo inteiro, em lugares ermos, aquela multidão procurando, e ele vai lá e abençoa as pessoas e faz o milagre dos pães e dos peixes, 1, 2 vezes, abençoa quem quer que seja. Ele até senta para esperar o pessoal buscar, né? Buscar os necessitados da comunidade. Não, senhor, aguarde só um momentinho aí, daqui a pouco a gente traz um cafezinho para o senhor, o senhor fica aí, nós vamos buscar o tesouro. Trouxeram endemoniados, enfermos. Jesus era assim, maravilhoso, incansável em generosidade, em abençoar as pessoas. Então ele é a luz, e aí esse é um dos milagres, dos 7, ele tem esses 7 milagres estruturados, sendo que este, se eu não me engano, é o sexto milagre, depois é o da ressurreição, né? Então é muito interessante, João estrutura todo o livro em cima desses 7 milagres, e das 7 frases que Jesus usa a palavra eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus usa propositalmente essa expressão eu sou, e João estrutura também o seu livro em cima dessas frases. Jesus, eu sou a luz do mundo, é o grande eu sou, o grande Jeová revelado a Moisés lá no deserto de Midian, que levou Moisés para salvar, para libertar o povo de Israel do Egito. Ele está aqui, tabernaculando entre nós, quer dizer, ele não está lá dentro do templo, não está mais no tabernáculo que foi construído por Moisés, aquela tenda, né, onde Deus habitava, se revelava ali a Moisés. Não, ele está tabernaculando, ele está dentro do corpo do homem Jesus, andando pelas estradas empoeiradas da Galileia, da Samaria, da Judéia,
andando pelas ruas de Jerusalém, o grande Jeová não está lá no templo mais. Ele está andando entre os homens. E vimos a sua glória, diz João, lá no versículo 14 do primeiro capítulo. E vimos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Coisa maravilhosa, né? Por isso é que Jesus era desse jeito, incansável. Era o Deus vivo presente no corpo daquele homem. E agora ele está aqui, andando, e os discípulos estão intrigados com um jovem que estava cego e havia nascido cego, e perguntam: Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Né? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais. Jesus não entra nessa discussão que era própria da retribuição, a discussão da retribuição dos rabinos, dos fariseus e dos escribas. Jesus não entra, ele simplesmente diz: olha, prestem atenção na coisa, porque existe sofrimento que você mesmo semeia. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Existe também aquele sofrimento que alguém arruma para você e que Deus permite que venha sobre a sua vida, né? Como foi o caso de Jó. Jó sofreu na mão de Satanás um momento de provação que Deus permitiu. Jó perdeu família, perdeu todos os seus bens, da noite para o dia ele perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu os bens e perdeu a saúde, mas não morreu. Deus não deu permissão para matar. Então foi uma situação de provação que Deus permite, e Jó passa por aquela provação e diz: Senhor, eu te vejo agora, antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele não abriga o ressentimento. Ele antes pensava que ele era bom, muito justo, mas ele se apercebe, depois de olhar e ouvir as perguntas de Deus, 75 perguntas que Deus faz para ele, ele percebeu que tinha alguma coisa errada nele, e ele viu a glória de Deus e disse: olha, eu me abomino no pó da terra. A natureza humana. Então, que a gente merece todas as coisas, a gente merece. A gente não tem por que não sofrer nessa terra. Então tem esse tipo de sofrimento que acontece para nós assim, de repente, sem um motivo aparente. E tem esse terceiro tipo de sofrimento, que é alguma coisa muito especial. Deus permite que o indivíduo nasça desse jeito, porque Deus tem um propósito decretado desde a eternidade para glorificar o seu santo nome, o nome de Deus, na vida desse cidadão. Tem esse tipo de sofrimento. Sofrimento que você não entende por que aconteceu, não sabe, mas Jesus diz aqui, mas foi, no verso 3, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Tem esse tipo de sofrimento. Talvez você tenha uma situação assim, que Deus quer manifestar a sua glória através da sua dor. Da sua dor. E é interessante que Jesus fala para os seus discípulos que ele e os discípulos, têm missão. E a sua igreja persiste, caminha nesta missão. No verso 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É tempo de trabalho. Enquanto é dia, é hora. Jesus está falando desse período, esse período em que a luz impera, mas haverá um tempo de trevas e de dificuldade, de tristeza para os discípulos de Jesus. Então é necessário trabalhar hoje, não interessa se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira, tem que trabalhar. E é por isso, enquanto estou no mundo, ele fala: sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu na terra, e ele não podia ter feito de outro jeito? Não podia? Podia, não podia?
Ele não fez com o Bartimeu de outro jeito? Por que que Jesus cuspiu na terra e fez uma massinha, um cimentinho de barro? Um lodo. Por quê? Você já parou para pensar? Nunca pensou? Não tinha água perto. Hã? Não tinha água perto. Porque não tinha água lá perto. É uma boa justificativa. Mas a razão teológica, a razão do Deus vivo que está ali entre os homens, porque se ele deixou esse menino incompleto, ele não fez a capacidade desses olhos verem, ele deixou esse menino incompleto. Ele criou todos os outros com os olhos funcionando direitinho, mas esse menino ele deixou incompleto. E aí João diz que ele, capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava com Deus. No princípio, ele estava com Deus. Esse princípio é antes da criação de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus deixou o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, deixou esse menino incompleto para manifestar a sua glória. E agora Jesus pegou da matéria que o próprio Deus havia feito do homem. Deus pegou o homem, fez de barro da terra, moldou. A mulher que ele tirou a costela, a mulher já veio carnezinho, de gordura, uns ossinhos do homem, mas o homem ele fez de barro. E agora ele pega Jesus, o Verbo que estava lá na criação. Não, esse aqui eu deixei para completar agora. E é por isso que ele faz o barro. Não é interessante? Não é interessante? É figurativo, né? Mas o que o Senhor Jesus está fazendo é mostrando a glória de Deus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra e da humanidade. Que tem coisas, certos sofrimentos que caem sobre a vida das pessoas, que Deus permite para glorificar o seu nome, para abençoar essa pessoa, para essa pessoa ter os seus olhos abertos na existência e ver Deus, ver o Deus invisível e tomar todo o sentido para a sua vida, todo o entendimento de como essa vida funciona. Deus é o fundamento último de toda a existência, fundamento último. Esse universo está sustentado aonde? A base é Deus. Se Deus sair, isso tudo se desintegra, né? Então, ele faz isso e aplicou esta laminha, este lodo, nos olhos do rapaz, né? E aqui tem uma coisa interessante. Que dia que foi que ele fez isso mesmo? Sábado, né? O que é o sábado? O sábado, se você pegar na Bíblia, você vai ver que o sábado representa o governo de Deus sobre o tempo, sobre a história. É o sétimo dia, o dia de descanso. Deus determinou isso, que as pessoas trabalhem 6, descansem no 7. É o governo de Deus sobre o tempo. Deus está consagrando um momento para que as pessoas no sábado descansem e tratem com Deus. Não façam nada, tratem apenas com Deus. Um dia de descanso, de 7, um dia de descanso. Representa o governo de Deus, o reconhecimento que Deus governa todas as coisas, porque Ele descansou, mas representa também a anunciação de um tempo
de um tempo de qualidade no futuro, de um reino áureo, um tempo de descanso para a humanidade, descanso da sua malícia, da sua luta, da sua milícia. Aquele texto de Isaías, consolai o meu povo, Isaías 40, que é chegado o tempo que a sua milícia, a sua luta consigo mesmo vai acabar, e o perdão do Senhor vai se manifestar. É o tempo do descanso. E esse tempo de descanso, esse tempo é um tempo de qualidade. Não é necessariamente começa aqui e termina lá. Ele foi abundante quando Jesus pôs os pés sobre a terra. Ele foi derramado de forma maravilhosa. Mas todo crente lá no Velho Testamento que olhava para o futuro, para as profecias que Deus dava, para os sinais, para os tipos de Cristo, para o altar de Deus, o cordeiro que era morto, que anunciava o cordeiro da promessa, o cordeiro que tiraria o pecado do mundo, o cordeiro cujo sangue foi lançado nos umbrais das portas, que libertou o povo de Israel, o cordeiro da Páscoa, o cordeiro do sacrifício no Yom Kippur, que é no dia da expiação, perto de outubro, no final de outubro, que uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então essa anunciação é uma anunciação desse tempo de qualidade. Quando uma pessoa cria e via, como Abraão viu Jesus na promessa do Senhor para a sua vida, Abraão viu, Isaac viu, Jacó viu, Moisés viu, e tantos outros que creram e receberam em seus corações o Espírito Santo, que promoveu a fé nas suas vidas, viram um tempo de qualidade, desfrutaram um tempo da graça, mesmo não estando sob a graça. Desfrutaram o tempo da graça. Abraão desfrutou, Moisés desfrutou, o povo de Israel, que se achegava ao Senhor pedindo perdão pelos pecados, botava a mão no cabrito, na ovelha ou no bode expiatório, desfrutavam do tempo da graça, porque o Cordeiro de Deus estava sendo anunciado. Em outras palavras, hoje nós olhamos para trás, o reverendo Júlio Andrade Ferreira fala num dos seus livros, hoje nós, os crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça, olhamos para trás e vemos a cruz de Jesus. Aqueles que estavam no Velho Testamento olhavam para frente e viam a cruz de Jesus, e eram salvos, e foram salvos. Estão entendendo? O tempo da graça, em tese, começa com Jesus, anunciação, o reino de Deus, mas ele está, mas não está completamente. Vai se planificar com a volta do Senhor Jesus nas nossas vidas, sobre esta terra. Mas cada crente lá atrás na história, ao crer, desfrutava desse tempo de qualidade, tinham seus olhos abertos, tinham a luz de Deus nas suas vidas, que dava sentido e dava indicativo para onde eles deviam caminhar, a vontade de Deus para as suas vidas. Então esse tempo de qualidade que permanece na vida do crente e que faz com que essa insuficiência humana, essa incapacidade humana, seja revestida de poder e de vida pelo Espírito Santo. Amém? Amém. E é assim. E isso acontece num dia de sábado, porque no dia de sábado, como diz lá em Isaías 64, 65, 4, vamos ver o que diz lá. É um texto, não, perdão, que desde a eternidade, é o 64, 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse tempo de qualidade, o sábado, é o tempo em que Deus trabalha enquanto nós descansamos. O tempo da graça é assim. Deus trabalha para aqueles que nele esperam.
Deus trabalha, Jesus trabalha, Jesus faz o lodinho lá e cura. É o tempo da graça, para aqueles que nele confiam. Então é esse tempo que a gente tem que entender, que se instalou o tempo de confiança. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Isso é Velho Testamento. O Senhor está perto, o Senhor está perto. Ele trabalha e você descansa. Não é você que faz, não é você que vai fazer o milagre, é o Senhor Jesus. É o Senhor que vai fazer a obra. Paulo custou a entender isso. Passou uns bons anos lá na Arábia estudando o Velho Testamento e o Senhor trabalhando na sua vida, para ele entender que não era a capacidade dele que Deus estava trazendo, não era a inteligência dele, não era a ilustração dele, porque ele tinha curso superior lá em Tarso e tinha estudado aos pés de Gamaliel, e ele devia ter pensado assim: o Senhor Jesus bem que fez de me chamar para ser apóstolo, porque esses galileus são ignorantes, né? A turma não sabe organizar uma tabelinha de futebol, né? Então eles me chamaram, o Senhor Jesus me chamou para eu resolver essa parada. E ele chegou lá em Jerusalém, na primeira ida lá, não foi bem recebido. Deus não queria Paulo ali, mas Paulo queria ficar. A igreja não recebeu ele bem. Barnabé, homem de Deus, santo homem de Deus, pegou Paulo e levou lá para a Arábia e discipulou Paulo na graça. Foi entender que é Deus quem trabalha, não é a inteligência de Paulo, não é a capacidade de Paulo, não é o conhecimento, é graça. Ele foi aprender a graça no Velho Testamento, porque eles não tinham Novo Testamento ainda, né? Não tinham evangelhos. O livro que a igreja, a Bíblia que a igreja tinha, era o Velho Testamento, e a gente pouco sabe do Velho Testamento, não é verdade? A gente acha tão difícil, tão truncado. Começa a ler com insistência na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Vai pedindo instrução ao Espírito Santo, ele vai mostrar a graça em cada passo. Vai mostrar que a graça está lá na lei, nos animais que são sacrificados. Vai mostrar a graça. E Paulo mostra a graça pelo Velho Testamento nas epístolas. Ele doutrinou a igreja no primeiro século, antes dos evangelhos brotarem, antes do evangelho de Marcos, antes do evangelho de Mateus, antes do evangelho de Lucas. Lucas só escreveu o evangelho quando Paulo já estava preso lá em Roma. E João só escreveu esse evangelho lá no final do primeiro século, quando ele pastoreava a igreja de Éfeso. Então, minha gente, a gente tem que ler mais a Bíblia, tem que tomar conhecimento. Quando a gente entra para dentro do Velho Testamento, o Novo fica muito mais claro, fica muito mais simples. Amém? É a graça, amados, tempo da graça, que nos capacita, porque é o Senhor quem trabalha e nós descansamos. Amém? Amém. Vamos descansar mais nos braços do Senhor, porque aí tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A gente vai poder viver qualquer situação e estar satisfeito na presença do Senhor, porque a gente vai entender que é o Senhor que trabalha por nós, enquanto nós descansamos nos braços dele. Amém?